Bem-vindo à 110ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para resolver essas inequações produto. Bom, começando aqui pelo item A, eu tenho menos 2 de x mais 1 elevado ao cubo tem que ser menor que zero. O que o item A está me pedindo? São o quê? São os correspondentes em y de x que me darão resultados negativos. Por quê? Porque eu só quero valores menores do que zero. No conjunto de números reais, os valores que estão abaixo de zero são o quê? Os números negativos. Aí você pode pensar, mas calma aí, isso aqui está elevado ao cubo. Eu tenho que aplicar a distributiva, eu tenho que abrir isso aqui, colocar menos 2x mais 1 vezes menos 2x mais 1 vezes menos 2x mais 1? A resposta é não. Não é necessário fazer isso. Aliás, se você vai aplicar a distributiva, você vai encontrar uma equação polinomial do terceiro grau, né? E este aqui é um exercício de função polinomial do primeiro grau. A única coisa que você precisa fazer é pegar a função que eu tenho aqui, menos 2x mais 1, chamar ela de f de x. Depois, procurar a sua raiz. Como é que se acha a raiz de uma função? Existem dois métodos. Um é pegando o quê? Menos o coeficiente angular dividido pelo coeficiente... Não, menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Outra forma de achar a raiz é zerando a minha função. Isso quer dizer o quê? Igualando ela a zero. Eu vou usar este método aqui porque é o mais simples. Caso você tenha domínio do outro método que diz que a raiz de uma função polinomial é igual a x igual a menos b sobre a, você pode aplicar este método também. Bom, mas seguindo com este método aqui, tem aqui menos 2x mais 1 igual a zero. Vou isolar o x. O primeiro passo para isolar o x é pegar o 1 aqui, passar para o outro lado. Se aquele está positivo, do outro lado da igualdade vai ficar negativo. Agora é só pegar o menos 2 que está multiplicando x e passar para o lado de cá. Só que passar para o outro lado vai inverter a operação dele. Por exemplo, se aquele multiplica, do outro lado ele divide. Então é menos 1 dividido por menos 2. Negativo dividido por negativo tem o quê? Positivo. Então a resposta, a raiz de menos 2x mais 1 é meio. Agora, eu tenho a minha raiz. Isso vai me permitir o quê? Estudar os sinais dela. Bom, a minha função é uma função decrescente. Como é que eu sei que a minha função é decrescente? Por uma questão muito simples. O valor do coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, é negativo. Sempre que o meu coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, for um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, eu tenho uma função decrescente. Se por acaso o valor que multiplica x for um número positivo, portanto maior do que zero, eu tenho uma função crescente. Assim sendo, toda função decrescente tem essa característica aqui, que é o quê? Para qualquer x menor do que o valor da sua raiz, correspondentes em y positivo. Para qualquer x maior do que o valor da sua raiz, correspondentes em y negativo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser conferir, é muito simples, basta substituir no x um valor menor ou maior do que a raiz. Aqui é meio, né? Por exemplo, um valor menor que meio. Eu tenho o quê? 0, menos 1. Vamos supor que eu coloque aqui, menos 1 no x. Vai ficar menos 2 vezes menos 1, dá o quê? 2 positivo. 2 mais 1, 3. Então, quando o x for menos 1, y vai ser o quê? 3 positivo. Qualquer outro valor que eu coloque abaixo de meio também vai dar o quê? Um y positivo. Bota o 0 aqui, um valor abaixo de meio, 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Quando x for igual a 0, y é igual a 1 positivo. Agora, qualquer valor acima de meio me dá um y negativo. Bota aqui, 1 no lugar do x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Quando x for 1, y vai ser menos 1. Bota outro valor aqui, vai dar a mesma coisa. Assim sendo, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que achar quais são os valores que atendem a minha equação. Quais são os valores para os quais eu vou ter correspondentes em y negativo? Bom, tem aqui os sinais. Eu sei que para qualquer x maior que a minha raiz, todos os correspondentes de y serão negativos. Isso quer dizer o quê? Que a solução é x pertencendo aos reais
tal que x tem que ser maior do que meio. Por quê? Para qualquer valor maior do que a minha raiz em x, eu vou ter um correspondente em y menor do que zero. Portanto, negativos, né? Os correspondentes negativos. Agora, vamos para o item B. Eu tenho aqui, ó, x menos 3 elevado ao quadrado, maior ou igual a zero. Aí você pode pensar, opa, está elevado ao quadrado, vou aplicar distributiva. Vou aqui multiplicar x menos 3 por x menos 3. Não é necessário. Esse exercício ele é meio que uma pegadinha, né? Você tem ali elevado a uma potência, você pensa, caramba, será que eu tenho que fazer isso aqui? A resposta é não. Você tem que pegar a função que eu tenho aqui dentro, né? Porque isso aqui é o quê? É como se fosse minha f de x elevado ao quadrado. E para saber os valores que vão ser maiores ou no mínimo iguais a zero, eu não preciso aplicar a distributiva aqui, eu tenho simplesmente que avaliar minha função. Então tem aqui, ó, minha função é x menos 3. Vou igualar ela a zero, né? Porque eu tenho aqui y igual a x menos 3. Ó. F de x é o mesmo que y. Para vocês que estão estudando funções, né? Vocês podem pegar alguns livros que usam f de x, outros usam y. É a mesma coisa aqui. Agora eu tenho aqui, ó, minha função x menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou igualar ela a zero para descobrir sua raiz. Muito simples descobrir a raiz dessa função. Porque basta pegar aqui o menos 3 e passar para o outro lado. X é igual a 3. X é igual a 3 é a função. O que é a função não? É a raiz, né? X igual a 3 é a raiz. E o que isso quer dizer? Que em x igual a 3, o gráfico desta função toca no eixo x do plano cartesiano. Por isso que 3 para esta função é sua raiz. E esta função, diferente da do item anterior, é uma função crescente. Por quê? Ó? Meu coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, é positivo. Aí você pode pensar, calma aí, não tem nada multiplicando x, não tem nenhum número na frente do x. Aí eu vou dizer, tem sim. Se o x aqui está positivo, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1 positivo. Aí você pergunta, mas por que não se escreve esse número 1 aí? Simples, ó. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. X vezes 1 é x. Por isso que não se costuma escrever o 1. Aí você deixa só o x. Mas isso aqui quer dizer, o coeficiente angular vale 1. Portanto, é um valor positivo maior que zero. Isso quer dizer o quê? Que a função é crescente. Sendo uma função crescente, ó, ela vai ter correspondentes em y positivo para qualquer valor de x maior que a sua raiz e correspondentes em y negativo para qualquer valor de x menor que a sua raiz. Isso quer dizer o quê? Que se eu botar aqui, ó, no x um valor maior que 3, que é a raiz, eu vou ter um correspondente em y positivo. Ou seja, x igual a 4. 4 menos 3, 1. Então, quando x for igual a 4, y igual a 1 positivo. Bota aqui um valor menor do que o valor da raiz. O que eu vou ter? Correspondente y negativo. Boto 2 aqui, ó. 2 menos 3 menos 1. Isso quer dizer o quê? Que quando x for igual a 2, y vai ser igual a menos 1. Qualquer outro valor menor do que 3 que eu botar aqui, seja um número positivo ou um número negativo, vai me dar o quê? Y negativo. Qualquer valor maior que 3 me dá o quê? Y positivo. Agora, se eu botar 3 aqui, o que eu tenho? É o zero. Eu zero a função, né? Porque, ó, quando x for igual a 3, y vai ser igual a zero. Que é o par ordenado da raiz da função. Agora, o que o exercício está me pedindo? Ó? Quais são os valores, quais são os correspondentes em x que serão maiores ou no mínimo iguais a zero? Os valores que são maiores que zero são aqueles que são maiores do que de 3. Como assim? São aqueles que são correspondentes de x maiores do que x igual a 3. Ou seja, qualquer valor de x que for maior do que 3 vai me dar um correspondente maior do que zero. Agora, onde eu vou ter igual a zero? No próprio 3. Quando x for igual a 3. Então, qual é a resposta aqui? A resposta é a seguinte, ó. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 3. Por quê? Porque no 3 eu vou zerar e 0 faz parte, ó, porque tem sinal de igualdade. E para qualquer x maior que 3, eu tenho y maior que 0. Bom, eu espero que você tenha entendido esse exercício. Se você não entendeu ou tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Se gostou desse canal, se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixa aí o teu like. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.